Bom dia, estou aqui nessa manhã de sexta-feira, dia 12. Estou aqui nessa manhã com a minha palavra na mão, essa é a minha palavra, mas a minha palavra ela está aqui. Que você que esteja entrando aí para ouvir essa palavra, que seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus possa estar falando com você. E que você já entra curtindo, compartilhando e envia essa mensagem para alguém que você conhece, que ela vai estar enviando para outro e para outro. Isso é compartilhar. Porque o mundo compartilha coisas que não têm valor. E nós temos que compartilhar as coisas que têm valor. Isso pode não ter nenhum valor para alguém, mas para mim teve. E do mesmo jeito que teve para mim, vai ter para você. Hoje eu estava aqui meditando essa história de Jonas, e aí eu lembrei. Esse nome, preciosidade, ele não veio nas minhas mãos por acaso. Eu estava tentando tirar a minha filha de um lugar que estava trazendo muita tristeza, que era uma loja que ela tinha, que ela ainda tem, ainda está no mesmo lugar, mas praticamente fechada. E eu queria tirar a minha filha de qualquer maneira daquela tribulação. E naquela hora, eu só queria levar a loja da minha filha para um outro lugar. E quando eu cheguei naquele outro lugar, eu já trabalhava lá naquela cidade por 2 anos, mais de quase 3 anos. Eu trabalhava naquele centro ali. E quando eu trabalhava naquela loja, eu não tinha aquele desejo de abrir uma loja. Mas quando a minha filha estava em tribulação, eu falei, é lá que eu vou abrir uma loja para ela. A minha ideia mudou de uma hora para outra. Mas aí quando a minha filha fez uma viagem, falou, mãe, não quero mais essa vida e vou mudar de direção. Eu falei, eu vou ajudar a minha filha. Qual o pai, qual a mãe que não vai ajudar seu filho? E aí eu saí com ela início de 2017, em pleno carnaval, falei, vamos, é hoje que nós vamos conseguir essa loja. E eu não conhecia nem o dono daquela loja, mas eu conhecia uma parente dele, que era uma pessoa assim abençoada. Aí naquela rua eu falei com a minha filha, a nossa loja vai ser nessa rua e vai ser por aqui. Mãe, como que você tem tanta certeza? Eu falei, eu tenho. Porque é aqui que eu quero. E aí, quando aquela lojinha pequena estava fechada, eu falei com a minha filha, essa loja vai ser nossa. Só que naquela loja já tinha ido várias pessoas para alugar. Inclusive o meu ex-patrão. E não tinha conseguido alugar aquela loja. Porque ela estava reservada para mim. Só que mas a minha filha, quando a gente ligou pro moço, peguei o telefone, ele veio. E ele olhou em mim, na minha filha, assim. Naquele exato momento que ele chegou, que nós estávamos cumprimentando, a parente dele passou e me abraçou. Ele olhou para a parente dele e falou assim, você conhece ela? Ela só fez assim com a cabeça. Ele pegou a chave e falou com a minha filha, a loja já é sua. Mas ele não me conhecia, eu não conhecia ele. E já tinha ido várias pessoas naquela loja para alugar e não tinha conseguido alugar, porque ele não alugava para qualquer pessoa. Mas Deus tinha reservado aquela loja para mim, não para vender muito. É porque ali ele me deu o nome, preciosidade. Foi ele que me deu, não foi aquele homem. Mas ali eu tive muitos inimigos. Todas as pessoas daquela loja, praticamente quase todos, dá para contar para os dedos quem não foi. Me conhecia da outra loja que eu trabalhava. E eles me conheciam eu como a vendedora daquela loja. Eles me conheciam eu do meu jeito. E eles eram até íntimo meu. Tinha um que era do lado.
No primeiro dia que a loja abriu, ele passava do outro lado e fechava a cara e virava a cara. Mas eu tinha essas pedras no meu caminho. Elas eram minhas. Porque eu precisava passar por todas as pedras para me chegar até aqui. Mas eu não vou chegar só até aqui. Eu não quero me levantar da onde que eu estava caído por causa de pedras que estão no meu caminho, não. Eu quero levantar porque eu preciso. É porque Deus está comigo. Mas essas pedras me levantou mais depressa. Porque elas tentou me jogar no abismo. Tentou, mas não conseguiu. Então, aí, aquele moço deu a chave e minha filha falou: mãe, eu nunca pensava que ia ser tão fácil. Eu nunca pensava que ia ser tão fácil alugar uma loja assim. Porque a loja dela, ela já tinha, desde que o primeiro filho dela estava no ventre, ela tinha aquela loja. Mas ela não precisou sair para alugar uma loja, porque já era ali da família do pai do filho dela. E ela já estava ali há 11 anos, naquela loja. Mas aí as pedras veio e eu tinha que tirar ela dali porque a aflição estava muita. Levei para outro lugar, cheguei lá, foi mais ainda. Lá não foi pessoas de família, lá foi pessoas que me conheciam como uma vendedora. Mas eles viraram meu inimigo da noite para o dia, porque eles estavam incomodados se eu ia vender muito, se eu ia tirar as vendas deles, se eu ia tirar os clientes deles. Só que aí só entrava pessoas de Deus naquela loja. Mas também entrou ladrão, que me roubou por várias vezes. Teve um dia que a loja lotou. E duas mulheres com o bebê no colo. E a loja lotou e eu sozinha para atender. Só que os meus olhos só via as duas mulheres e o bebê. Eu não via as outras pessoas. Só que elas roubavam e eu não via o roubo dela. Eu via elas. E eu falava assim, mas por quê? Que o meu olho só vê essas duas mulheres. E a loja lotou, mas não vendeu. Era tudo acamuflado com aquelas mulheres para elas roubar. E aí, ali naquela loja eu estava jejuando de segunda a segunda, porque eu precisava de pagar o aluguel, eu precisava de comprar mercadoria. Mas eu estava passando por outra coisa além daquilo. E eu precisava de Deus. E eu estava orando e jejuando sem parar. E aqueles donos de loja, mal eles sabiam que eu estava orando e jejuando. E ele estava me intimidando. Mandava as pessoas me vigiar para ver se eu estava vendendo muito. Mandava as pessoas vigiar para ver qual que eram as minhas mercadorias. Mandava as pessoas me vigiar qual que era o meu preço. Mandava eu vigiar tudo que eu fazia. E eles que não sabiam que eu estava vendo com meus olhos o que eles estariam fazendo. Por que que eu estava dando tanta preocupação para aqueles donos de loja? Se eu queria só abrir uma loja para minha filha, para mim trabalhar, como eles estavam trabalhando. Mas eles estavam preocupados comigo. E aí, eu levava meu café, eu tomava café com o vizinho do lado, que foi uma benção que abriu uma loja do meu lado. E aquela minha amizade com aquele dono daquela loja, para eles, foram mesmo que jogar pedra neles. E aí, eu continuei no jejum, continuei na oração. E aí, quando foi no dia, a gente abriu em 2017, no início de 2017. Quando foi no dia 7 de setembro de 2017, eu acordei com esse nome, Preciosidade, Perseverar. Foi o dia que eu comecei a pregar dentro daquele ônibus que eu tomava todo dia, no ponto do ônibus. E eu olhava para as pessoas assim que eu nunca tinha visto. E eu falava uma palavra para ela que ela estava esperando de ouvir de alguém. Mas não existia aquela pessoa para dar aquela palavra. E teve várias pessoas que chorou
porque eles não sabiam quem eu era, nem eu sabia quem eles eram. Mas eles estavam carentes de receber alguma palavra de alguém. Quem tem palavra para dar para alguém? Tem gente vendendo palavras. E aí, quando foi naquele dia, eu estava já pensando em mudar o nome da loja, porque a minha filha não ficou lá, ela não foi para lá. A minha tentativa de levar ela não deu certo. Eu fiquei sozinha. Ao contrário, até a minha filha tentou me apunhalar, porque a loja não vendia. Por que a loja não vendia? Porque aquela porta ali não foi aberta para vender. Mas aí, eu continuei. Cada dia eu tinha mais desejo de falar aquilo que eu sentia para as pessoas. Enquanto aquelas outras me olhavam com olho mau. Então hoje aqui, eu assisti um missionário falando a palavra do olho, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Então aquelas pessoas que me olhavam com olhar mal só porque eu abri uma porta, mal elas sabem que elas fazem mal para elas mesmas. Mas aí quando passou, eu fiquei vários dias com esse nome na minha cabeça. Aí quando foi um dia eu liguei procurei uma pessoa que faz uma placa, falei para essa pessoa, vou mudar o nome, você pode fazer para mim assim, assim, assim. Essa placa tá dentro da minha sala, na minha casa. Você pode fazer a placa para mim. E ele falou, vou fazer. Fui lá, comprei o vidro junto com ele. Beleza, comprei tudo certinho. Aí eu falei pra ele, vai ser esse nome aqui, ó, preciosidade. Isso aqui é. Aí ele falou comigo assim, eu posso colocar uma pedra em cima? Falei, pode. Falei, não, melhor ainda. Não, mas quando foi, parece que foi tudo combinadinho assim, ó. No carnaval de 2018. Tava todo mundo comemorando o carnaval, a placa tava sendo assentada. Foi como se eu tivesse pegado um balde de água e jogado em todos os moradores daquela rua. Dava para tirar alguns. Todo mundo incomodou com esse nome. Só que teve uma pessoa que anda lá naquela rua, falando de Deus, com uma bicicleta. Ele parou bem na frente da loja, assim, naquela semana. E ele tocou vários louvor. E ele falou coisas ali que aqueles donos de loja, acho que ninguém ouviu. Mas o meu ouvido ouviu. E eu falava, isso aí nem ele sabe que é Deus que mandou ele vir aqui. Porque é ele que tá sendo usado por Deus para cantar todos esses louvores para mim. Que eu ouvi todos. Então, enquanto eles estavam me intimidando, eu estava compartilhando vídeo de Marconi Lessa, de Rodrigo Alguelles, da Ana Paula, de várias pessoas. E o meu joelho estava dobrado, e eu estava louvando e eu estava cantando. Mas eles não sabem o bem que eles me fizeram. Que eu conheci cada um deles da maneira que eles eram. Só que do mesmo jeito que eu preciso de Deus, cada um deles também precisa. Então, que muitas pessoas possam estar tendo palavras de Deus. Mas aquela loja que não vendeu teve que ser fechada. Então, aquela porta abriu porque eu precisava ter esse nome.
E quando eu falei, esse nome já é meu e ninguém me toma. Foi quando foi um dia, no dia 6 de janeiro de 2018, eu tinha feito uma decoração na loja para comemorar o Natal, que todas as lojas fazem essa decoração. E eu fiz as letras e escrevi Feliz Natal e Próximo Ano Novo. Foi as letras que eu fiz, dourada e prata, e coloquei na parede. Foi essa a decoração. E aí no dia 6 de janeiro, que é o aniversário da minha filha, eu falei, hoje que é o dia de tirar essa decoração. E aí na hora que eu tava tirando aquela decoração, eu falei, vamos mudar o nome da loja, vai ser Preciosidade. E aí eu já mudei aquele nome, e aí de lá pra cá eu já tinha feito um grupo. Não, eu fiz o grupo depois. Eu fiz a página com esse nome, e foi tudo ideia minha, não foi de ninguém, e muitas pessoas me criticaram. E aí eu falei assim para minha filha, assim, que esse grupo ia ser ao público, e elas não gostaram. Mas por que ao público? Eu falei, porque todos que entrar vai ver. Então, eu falei para elas assim, eu não tenho nada para esconder de ninguém. Então hoje eu vejo, faça bem, faça mal. Doa quem doer. Mas as pedras que passam no meu caminho, elas serviram para me construir. Então todos aqueles que fez bem ou fez mal, de alguma maneira, eles passaram pelo meu caminho. Então hoje aqui eu vou estar lendo, eu vou ler bem rápido essa história aqui de Jonas. E a minha história ela é longa, ela é muito grande, mas ela é história verdadeira. Então aqui no versículo 2 de Jonas está a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. Isso aconteceu comigo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos decorreram sobre mim para sempre. Contudo, tu fizeste subir da sepultura a minha vida? Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti até a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício que pagarei ao Senhor, pertence à salvação. Então vou estar lendo aqui de novo, versículo 9. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jona na terra. Então, eu deixo aqui essa palavra hoje e já agradeço. Olha, tudo que eu falei aqui hoje não foi anotado para falar, não foi meditado para falar, mas as lágrimas desceu e essas são as lembranças. Então, até as lembranças boas ou maus, que aquelas que te faz chorar são sentimentos, mas que os sentimentos sejam sentimentos bons, que as lágrimas, as lembranças, eu não tenho raiva de nenhuma daquelas pessoas,
não tenho ódio, mas eu não sei se foi eu que passei no caminho delas ou se foi elas que passaram no meu, mas de alguma maneira eu cheguei até lá. A porta abriu, fechou, mas outra porta abriu e as portas estão aí para ser abertas. Que seja você essa porta para abrir hoje para Deus. Amém?